Oi, gente! Hoje eu vou fazer o replante dessa Phalaenopsis linda aqui. Eu comprei ela na internet e ela veio com essa haste floral aqui, bem bonita. Passou aí cerca de 7 dias dentro de uma caixa e ainda chegou aqui perfeita. E olha aqui como é maravilhosa a floração dela. São bem pequenininhas as flores, é uma Phalaenopsis mini e além de ter toda essa beleza, ela é super perfumada. Tem um perfume bem gostoso mesmo. E ainda tem esse vegetal aqui em uma coloração bem diferente, cheio de manchinhas. A planta veio bem bonita, bem saudável, tá cheia de raízes, veio com aquela buchinha aqui no meio, mas isso aqui eu provavelmente vou retirar porque eu tenho a mão pesada na rega. E eu vou fazer o replante dela aqui nesse vasinho de barro. Eu nunca fiz replante em vaso de barro aqui no canal de Phalaenopsis. Vai ser a primeira vez e eu quero mostrar todo o passo a passo. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe nesse vídeo. Então, vamos começar o replante dessa Phalaenopsis linda. Olha aqui o vegetal dela de pertinho, que tonalidade de verde diferente, ele é meio prateado. E eu quero começar retirando aquela buchinha que tem aqui no meio das raízes. Isso aqui é opcional, se você quiser manter essa buchinha, você pode manter, porque o vaso de barro ele não retém tanta água. Então, ela pode ajudar aí na umidade. Eu vou retirar porque eu tenho a mão bem pesada na rega, então se eu deixar, ela pode acabar fazendo com que as raízes da minha orquídea apodreça. A função dessa buchinha aqui é segurar a umidade, então se a gente rega demais, ela sempre vai ficar ali encharcada. É por isso que a gente acaba matando aquelas Phalaenopsis que a gente compra no supermercado. A maioria delas tem essa buchinha e tem também um substrato que retém bastante umidade. Aí a gente compra ela, chega em casa e faz muita rega. Aí a planta acaba apodrecendo todas as raízes e muitas vezes apodrece o caulezinho. Mas se você for uma pessoa que sabe regar, que não exagera na rega, você pode manter essa buchinha aqui tranquilamente. Retirei aí toda a buchinha, deixa eu mostrar aqui como ela é. Ela é esse material aqui e isso aqui guarda bastante água, é como se fosse o chip de coco. Vou deixar aqui no cantinho. Essas cascas de pinos que estão aqui nas raízes, eu não vou tirar, elas estão grudadas nas raízes, então eu vou deixar. Vou tirar aqui a plaquinha de identificação. Essa é uma mini Phalaenopsis perfumada, ela é a Secret Fragrance. Não sei se é assim que se pronuncia, vou deixar o nome dela escrito aí no vídeo. Feita essa parte da limpeza, agora é hora de plantar ela aí no vasinho novo. Vou deixar ela apoiada aqui nesse vasinho preto para não machucar a floração dela. E eu vou pegar aqui o vasinho de barro, que é onde eu vou plantar. Esse vaso de barro aqui não é muito grande, é um vasinho bem pequeno e ele não é muito alto. Veio todo furadinho, é um vaso aí próprio para plantar orquídeas. E a minha ideia é aproveitar esses furos para prender a planta e não usar muito substrato. Eu deixei esse vaso de molho na água para ele absorver bastante umidade, deixei de um dia para o outro. Eu gosto de fazer isso porque quando o vaso de barro é muito novo, ele absorve muita água da rega da planta. Então, quando você já deixa ele aí de molho, já deixa ele bem úmido, ele não vai absorver tanta água assim na hora que eu regar a Phalaenopsis. Então, agora eu vou posicionar essa planta aqui nesse vaso. Ela tem bastante raízes bonitas, então eu acho que ela nem vai sentir esse replante. Eu vou posicionar ela aqui dessa forma e eu vou prender essa planta aqui no vaso com a abraçadeira. E a minha ideia é cultivar o vasinho um pouco viradinho, como se fosse um prato aí de barro. Vou deixar ela apoiada aqui nesse vasinho preto e vou pegar abraçadeiras para prender ela aqui no vasinho de barro. Se você não tiver a abraçadeira, você pode usar aí barbante, arame encapado, linha de nylon, tudo serve para você prender a planta aqui no vaso. Peguei aqui 3 abraçadeiras, vou deixar aqui de lado. Agora eu vou pegar uma abraçadeira e eu vou passar ela aqui pelos furos desse vaso. Eu vou deixar preparada aqui, que aí depois é só posicionar a orquídea e prender. Vou pegar outra, vou passar aqui pelo furo,
para o outro lado. Eu vou passar todas as duas abraçadeiras aqui no furo do meio do vaso. Agora eu vou pegar aqui a Phalaenopsis e vou posicionar ela aqui na parte de cima desse vaso, bem encostadinha na borda do vaso. Vou ajeitar aqui as raízes, a planta e agora eu vou prender aqui com as abraçadeiras. Vou virar aqui esse vaso para dar para ver bem direitinho. Aqui eu estou passando a abraçadeira somente por cima das raízes. Agora eu vou passar ela aqui nesse furo do vaso, aquele menor de dependurar. E aí é só juntar as duas pontas da abraçadeira e prender. Lembrando que eu já tinha passado parte dela aqui por baixo. Aí eu vou prender aqui e puxar para firmar a orquídea. Pode ir puxando a abraçadeira até ela ficar firmezinha. Tem que ter cuidado para não esmagar as raízes. Agora eu vou prender aqui a outra abraçadeira. Vou passar essa pontinha aqui por baixo da folha e vou encaixar ela aqui no mesmo furo que eu encaixei a primeira abraçadeira, que é esse furo menor. Aí é só passar ela aqui. Agora ficou um pouquinho mais difícil porque eu já passei uma. Mas com paciência a gente consegue fazer esse replante. Já passei ela aqui no furo, agora é juntar as duas pontas e prender a orquídea. Vou firmar bem, agora é só encaixar a pontinha da abraçadeira aqui nesse furo e ir firmando até ela ficar bem presa aqui no vasinho. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Aqui não tem muito segredo, essa abraçadeira é muito prática de usar. Agora eu vou firmar aqui a orquídea, vou puxando aqui a abraçadeira até ela ficar bem firminha aqui nesse vaso. E olha aí, a planta já está firme. Aí é só conferir aqui mais uma vez as abraçadeiras e olha aí como está ficando esse replante. A orquídea já está presa, mas eu quero colocar algo para sustentar ela aqui para ela não ficar tão dentro do vaso assim. Agora eu vou pegar um pouco de substrato e vou colocar aqui dentro desse vaso, bem pouquinho mesmo, só para dar uma firmeza na planta e ela não ficar tão lá no fundo do vaso. Vou pegar aqui um caco de telha maior para calçar ela, vou colocar por baixo aqui das raízes mesmo, ajeitar ele aqui dentro do vaso. Aí ela vai ficar um pouco mais alta. Essa haste vai ficar tombadinha assim, porque ela já veio com essa haste. Vou pegar aqui um pouco de isopor para calçar ela aqui no vasinho. Deixa eu colocar alguns pedaços aqui. Esse isopor é aquele que vem em embalagem de eletrodoméstico. Aí eu vou pegar aqui alguns pedaços e vou colocar aqui em volta da planta para calçar ela bem aqui nesse vaso e também para deixar ela um pouco mais alta. O bom do isopor é que ele é leve, então ele não vai pesar muito esse vaso, já que o vaso de barro é bem pesadinho. Então eu vou ir colocando o isopor aqui até firmar essa planta. Vou colocando eles aqui entre as raízes. Enquanto eu vou colocando aqui os pedaços de isopor, eu já peço o seu like, porque seu like é muito importante para a divulgação dos vídeos aqui do canal. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Eu mostro replante, mostro floração e também passo várias dicas que eu vou aprendendo de acordo com o que eu vou cultivando as orquídeas. Terminei de calçar essa planta aqui com o isopor, olha aí como tá ficando esse replante. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho do musgo esfagno, esse aqui está misturado com palha de arroz carbonizada. Eu molhei ele para ficar mais fácil aí de trabalhar, vou pegar uma boa quantidade, apertar aqui para tirar o excesso de água. E eu vou colocar esse musgo esfagno aqui na borda do vaso, aqui na frente da planta. Não precisa exagerar muito na quantidade de musgo, é só para dar ali um pouquinho de umidade. O vaso de barro, ele absorve água, então ele seca aí mais rápido do que o vaso de plástico. Vou colocar mais um pouquinho aqui desse outro lado, sempre aqui na bordinha do vaso, longe ali do caulezinho da Phalaenopsis, para não correr o risco de causar fungo no caule dela. Vou pegar aqui mais um pouquinho do musgo esfagno e vou colocar aqui do outro lado. Deixa eu virar aqui esse vaso para vocês conseguirem ver direitinho como eu coloco. É bem pouquinho, ó. Eu levanto aqui as folhinhas e coloco aqui na borda do vaso. Aí depois, se tiver ficando úmido demais, eu venho aqui e retiro um pouco desse musgo.
e tá plantadinha aqui a Phalaenopsis. Agora eu vou pegar aqui a tesoura e vou cortar esse excesso de abraçadeira, sempre deixando uma pontinha, porque se precisar apertar, tem como. Vai que ela descarta aí algumas raízes. E olha aí como que ficou. Uma graça esse replante. Já tá plantadinha a Phalaenopsis aqui no vasinho de barro e olha que gracinha que ficou esse replante. Olha aqui bem de pertinho. Ficou um charme, né? A haste vai ficar viradinha assim para baixo porque já veio nela, então é uma haste que não vai durar aí muito tempo. Eu vou curtir mais uns dias a floração e depois eu corto essa haste. E as próximas hastes que ela emitir já vão ficar mais eretas, mais bonitinhas. Vai depender muito do local onde eu for cultivar essa planta. A haste tende a crescer para o lado de onde vem a luminosidade. E olha aqui de pertinho, coloquei um pouquinho de esfagno aqui na borda do vaso, não usei muito substrato e eu quero dependurar esse vaso dessa forma, ela vai ficar meio tombadinha assim. Eu vou colocar ela no mesmo local onde eu cultivo as minhas Phalaenopsis do tronco. Aí ela vai ficar desse jeito encostadinha na parede. Acho que ela vai enraizar super bem aqui nesse vasinho de barro. Eu tenho uma na telha que tem o vegetal pintadinho assim e ela está muito bonitinha. E é o mesmo material da telha. Elas gostam bastante desse material, ele é bem geladinho, então elas super enraizam e se desenvolvem muito bem. As regas aqui eu vou fazer aí dia sim e dia não, ou a cada 2 dias, vai depender muito do clima da semana. Quando tiver um clima aí muito seco, eu vou regar mais. Quando tiver o clima mais úmido, mais fresco, eu vou regar menos. Rega de orquídea é observação. Observe o substrato, no caso aqui o musgo esfagno, observe também as raízes. Se as raízes estiverem ali verdinhas, elas estão úmidas, a orquídea não precisa de rega. Se as raízes estiverem bem cinzinhas, você pode regar porque provavelmente a sua orquídea já vai estar seca. Adubação eu vou usar as mesmas adubações que eu já uso nas outras Phalaenopsis, que é o adubo B&G, uma vez na semana, e vou usar também o adubo Himitsu, mas eu devo colocar somente lá no finalzinho do inverno. Agora eu não vou usar porque o metabolismo delas nessa época do ano é mais lento. Então eu vou usar somente o B&G nela, as aplicações semanais. Então esse é o replante da Phalaenopsis no vasinho de barro. Me conta aí nos comentários o que você achou desse replante e qualquer dúvida que você tiver pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque seu like é muito importante para mim e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Vou deixar aqui na tela final uma playlist aqui do canal sobre o cultivo das orquídeas Phalaenopsis. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!